Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast CV da Prática. Como sempre, é um prazer gigantesco tê-los conosco. Meu nome é Fábio Gassei, CEO do CV CRM. A gente tem aí nosso podcast continuadamente trazendo conteúdos importantes para o nosso dia a dia. Hoje temos um convidado aqui que é pernambucano, mas não mora em Pernambuco. Ele vai contar um pouco mais dessa história. Júlio Viana, CEO da Plaza. Júlio tem formação em economia, mas nunca deixou de lado sua paixão por tecnologia. Por isso começou a empreender na área de tecnologia. Atua há 8 anos no mercado imobiliário, fundou a Infoprop, startup especialista em Big Data para o mercado imobiliário, que vendeu para o Grupo Zap. Ele vai contar um pouco dessa história. E depois ele criou agora a Maia, uma solução de inteligência artificial para vendas imobiliárias. É um tema que esse ano a gente vai trazer muito. A gente já começou no passado a trazer inteligências artificiais. Mas, como sempre, a gente vai pegar soluções na prática do mercado para a gente entender como é que está a usabilidade e a aplicabilidade no nosso dia a dia. Júlio, nada melhor do que você para contar um pouquinho da sua história, cara. Prazer em tê-lo conosco aqui no nosso podcast CV na Prática. Tá contigo, amigo? Valeu, muito obrigado, Fábio. É um prazer estar aqui com você, é um prazer poder participar do podcast e contar um pouco mais aqui da nossa história. Para mim, é sempre uma grande oportunidade participar de um podcast como esse, porque a gente pode contar histórias super interessantes que estão acontecendo no dia a dia do mercado imobiliário, que ainda não são tão famosas assim, né? Então, super empolgado para poder compartilhar algumas histórias aí com você. Show de bola, mas conte um pouquinho essa história do Grupo Zap lá atrás e depois por que nasceu a Maia e por que essa paixão por tecnologia e inteligência artificial. Legal. Então, eu sou pernambucano, eu me formei em economia na Universidade Federal de Pernambuco e eu comecei a minha carreira com finanças e passei num processo de trainee, né? E aqui, durante esses primeiros 4 anos trabalhando lá dentro de uma grande empresa, no departamento de finanças, não me deixou tão empolgado assim. E aí, durante esse período, eu tinha um amigo que era empreendedor de tecnologia lá em Recife. A empresa dele hoje, a empresa está muito grande, chama Incognia. E aí esse cara, ele me mostrou a empresa dele, eu fiquei fascinado. Eu falei, caramba, tecnologia é um negócio que eu nunca tinha visto na minha vida, mas parece que é um negócio que eu quero fazer. E aí eu pedi demissão da onde eu estava, fui estudar fora, eu fiz o mestrado em Londres. E quando eu estava no meu mestrado lá em Londres, eu comecei a me envolver com o que eu via na minha frente ali relacionado à tecnologia. E aí eu me envolvi num projeto junto com um professor que ele estava olhando novas plataformas para levantar investimento para projetos imobiliários na Europa, né? O que ficou lá conhecido na época como Equity Crowdfunding, ou seja, você levantar igual a fundo imobiliário, né? Para financiar empreendimento. E aquilo ali me deixou fascinado. Eu já voltei para o Brasil para entender uma maneira de empreender dentro desse mercado. Então a primeira iniciativa que eu fui atrás era de querer montar uma plataforma para levantar dinheiro para comprar imóvel. Isso não deu certo, né? Como todo mundo, eu acho, que entra dentro desse mundo de tecnologia, você sai fazendo um monte de coisa que não dá certo, né? Até você criar casca grossa e começar a fazer umas coisas que dão mais certo. E aí, dentro desse processo iterativo, eu cheguei na tese que foi a Infoprop, que era uma empresa de Big Data para o mercado imobiliário. Qual era a questão ali na Infoprop? Na Infoprop, cara, era o seguinte: eu ficava inconformado que no Brasil a gente não tinha transparência dos dados dos imóveis vendidos. A gente só sabia o dado do imóvel que está lá anunciado no portal. A gente não sabia. A oferta. Exato, a oferta. E aí eu, nessa plataforma de crowdfunding, eu ia negociar com a incorporadora para comprar apartamento. E aí eu não sabia por quanto tinha sido vendido. Ela pegava e me dizia, é 12 mil reais o metro quadrado. Eu falava, mas é 12 mil? Será que esse cara tá dizendo que é 12 mil mesmo? Ou será que na verdade ele tá vendendo por 9 mil? E ele tá cobrando 12 para mim? Eu não sabia. E aquilo ali foi me gerando inconformismo que acabou na Infoprop. A Infoprop era uma plataforma colaborativa onde os corretores imobiliários eles compartilhavam os seus dados de venda em troca de ver os dados de venda de outras imobiliárias, né? E aí isso cresceu bastante, a gente coletou dado pra caramba em São Paulo, em Belo Horizonte, Vitória do Espírito Santo, Brasília, Salvador. Então a gente chegou aí a ter milhares aí de corretores imobiliários compartilhando dados. Foi um negócio bem interessante. Só que
como todo empreendedor também no começo, acaba errando em outras áreas, né? O produto era super legal, só que o modelo de negócio era muito ruim, porque era gratuito. E no final, como que a gente ia se sustentar? E aí, a gente, nesse caminho iterativo de querer se sustentar, a gente pensou, pô, vamos comprar imóvel. Porque a gente tem um dado, a gente sabe comprar imóvel muito bem, então vamos lá comprar imóvel, reformar e vender. Aí, quando a gente começou a fazer isso, o Zap veio e falou, ó, vem fazer isso aqui dentro, a gente tá montando um negócio novo aqui dentro de comprar imóvel e vocês sabem fazer isso muito bem, então vem aqui montar esse negócio pra gente. Aí eles compraram a Infoprop e a gente foi pra lá. Esse projeto se transformou no Zap Home, que também ficou conhecido aí no mercado como iBuyer. Era uma iniciativa super legal que a gente tinha lá dentro do Zap, antes do LX comprar, né? Que a gente comprou centenas de imóveis em São Paulo durante aí quase um ano. E ela, Danilo estava lá coordenando o grupo DataZap, não era? Era O Danilo, Dadian, né? o Danilo, Dadian também. o Dadian nessa época ele trabalhava no LX, ele tinha saído do Zap, e o DataZap era coordenado pelo Danilo Igliori. Ele era... Danilo é nosso Isso, parceiro, nosso consultor aqui, legal. é amigo nosso aqui na nossa tese de dados, mas eu conto um pouquinho mais disso. Então você Legal, vê, legal. isso foi legal, assim, mesmo esses desafios, né, de negócio, como precificar e tudo, mesmo assim você conseguiu um grande grupo, né, ver o potencial dessa plataforma, né, não é fácil, né? Exato, eu acho que todo negócio inovador, ele tem ali uma característica de risco muito grande, né? E muitas vezes você não sabe o que você está fazendo. Você tem uma visão, você quer melhorar o mercado, você quer botar uma solução que as pessoas usem, mas você não sabe exatamente como você vai ganhar dinheiro com isso. São muitos obstáculos que vão aparecendo ali na sua frente e você tem que ir lidando com esses obstáculos no dia a dia, né? Então, é, e aí, no nosso caso, a gente foi lidando com esses obstáculos e vendo que o buraco era cada vez maior, né? Então, os obstáculos ficavam cada vez maiores. E o que que aconteceu? Tem um negócio interessante que é... Eu ainda acredito muito nessa questão de plataformas colaborativas. Mas teve um negócio que aconteceu em algumas cidades, como um exemplo é São Paulo, que a prefeitura liberou a base do ITBI. E na base do ITBI, você tem o valor da transação que aconteceu Isso ali aí, dentro. Não isso está aí. tão organizado, dado, não é tão fácil você ter um clique e ver o que aconteceu. Não é assim, né? Na nossa plataforma lá naquela época, você clicava no prédio e via tudo que foi vendido dentro daquele prédio, tudo detalhadozinho, se tinha reforma, se não tinha. Agora, no dado do TBI é um dado mais cru, mais difícil de Isso, fazer. Mas é o dado, ele tá lá, né? E no isso, nosso. Só que isso é da Prefeitura de São Paulo só. Tem todo o isso, Brasil que não tem esse tipo de informação, né? isso, Então, eu acredito que o caminho ainda é a gente ter cada vez mais transparência e isso, plataformas assim, elas têm seu espaço. isso. Só que acabei indo para outra jornada, entendi que outras coisas eram interessantes ali. Só complementando essa parte de dados, até para você entender aqui do lado do CV, hoje por a gente tem mais 1.000 clientes espalhados por país. Agora vamos no primário, porque pelo que eu entendi, essa plataforma fazia primário e secundário, né? Fazia tudo. Tudo. A nossa não. Pense no primário e a gente tem 300 mil vendas no ano. Então hoje a gente tem insights e dados, porque o dado é transacional dentro do nosso. Então, Perfeito. respeitando a LGPD, respeitando a individualidade da informação, hoje a gente gera dados estatísticos. Tanto é, Júlio, que eu te convido depois a olhar o IDI. O IDI foi um índice de demanda imobiliária desenvolvido pelo CV com a CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, com o objetivo de gerar demanda nas regiões. A gente tem vários indicadores dentro dele, mas um deles é pegar a quantidade de vendas feitas na região, a quantidade de leads capturados na região. Então, porque o que a gente entende, Júlio, é exatamente o que você falou, que você foi lá para Londres, lá atrás. O mercado imobiliário tem uma dificuldade muito grande, de fato, de ter esses dados e trabalha muito no feeling, né? E eu acho que a Sim. gente, como plataforma, a gente tem esse papel. Esse ano a gente vai lançar vários índices. Por isso que o Danilo está junto conosco aí, pensando num projeto também com a experiência dele, para a gente trazer mais informação. No nosso caso, para o incorporador e para o mercado. Dizer, cara, essa região está vendendo bem, não está? Então, mas ainda
é uma dificuldade no Brasil, né? Tanto que a gente fala um pouco até do exemplo de carro, do gravame. Com o gravame você tem um registro único e você consegue medir tudo isso. No Brasil você tem uma certa dificuldade e isso eu acho que cada vez mais é necessário para todo mundo. Mas, pô, que legal essa história, esse momento da sua vida. Mas me conte o atual aí, né? A Plaza, a Maia e essa... Por que deu essa vontade de empreender nesse segmento? Legal. E aí, eu acho que tem uma parte super importante disso tudo aí que eu comecei a montar, que é o meu relacionamento com imobiliárias, né? Quando eu montei a Infoprop, eu acabei criando a solução que é o principal elo de compartilhamento de informação era com imobiliárias. E depois, quando eu fui trabalhar no Zap, a gente também comprava imóvel sempre utilizando imobiliárias, sempre para comprar e para vender. Então, ao longo desses primeiros 5 anos da minha carreira dentro do mercado imobiliário, eu desenvolvi um relacionamento, eu entendi o funcionamento do canal Imobiliárias. E isso me deixou muito empolgado para a próxima jornada. Eu sempre acreditei muito que as imobiliárias, elas são o elo local de contato, de relacionamento que o mercado imobiliário tem com os outros entes ali, que é com o proprietário, com o comprador, com o inquilino e etc. Então, quando eu fui montar minha segunda empresa, eu comecei a pensar o seguinte, tá bom, como eu posso criar mais coisas tecnológicas aqui, né, mais ferramentas, mais soluções para melhorar, para contribuir com a evolução dessas empresas que eu já me relacionei tanto, que são as imobiliárias. Então, desde o começo, a Plaza ela teve esse viés de olhar o canal de imobiliárias, olhar esse ente, esse tipo de cliente que é a imobiliária, empoderar ele com ferramentas, com soluções para conseguirem dar uma melhor experiência para o cliente, para conseguirem ser mais eficientes, né? Então, foi daí que surgiu a ideia da Plaza. A Plaza surgiu, de novo, toda empresa começa com um processo iterativo, são hipóteses que você tem sobre o que pode dar certo, o que pode dar errado, e aí o nosso primeiro ano foi um ano muito focado em olhar a oportunidade dos imóveis comerciais. A gente entendia que a imobiliária tinha ali uma oportunidade de desenvolvimento de negócio, de alugar mais imóveis comerciais. Essa foi uma estratégia que a gente utilizou que teve, né, seus pontos positivos, só que no meio do caminho a gente teve um divisor de águas, que é o chamado ChatGPT, a inteligência artificial. O que aconteceu? Basicamente, a gente, na hora que houve ali o lançamento do ChatGPT em novembro de 22, isso deixou a gente super empolgado para poder entender, pô, isso aqui vai ser um divisor de águas no mercado imobiliário, isso aqui vai ter a capacidade de mudar, né, de a gente fazer várias coisas com tecnologia que antes não era possível ser feito. Então a gente começou ali uma exploração dessa tecnologia para entender como que ela iria ali contribuir com a evolução da imobiliária. E aí foi aí que veio a Maia. A Maia ela é uma SDR, ou seja, ela faz ali o pré-atendimento de venda de locação da imobiliária e ela permite que as imobiliárias consigam ter um pré-atendimento de forma automatizada e de forma humanizada. O que antes, para poder se fazer no mercado, era muito complicado. Por quê? Porque as imobiliárias que utilizaram pré-atendimento com pessoas, né, elas sempre encontraram ali obstáculos em relação a criar isso e nem todo mundo teve conseguiu êxito, conseguiu sucesso na implementação desse tipo de processo. Então, o pré-atendimento, quando ele é baseado em pessoas, ele é um departamento novo que você tem que montar, ele é um departamento caro que você tem que ter dentro da imobiliária, você precisa de uma gestão desse departamento, são coisas ali que você vai adicionando de complexidade dentro da imobiliária que é difícil de executar. Muitas imobiliárias tentaram executar isso sem êxito. Então, criar esse atendimento, né, automatizado com inteligência artificial que é humanizado, ou seja, 90%, por exemplo, dos clientes eles não percebem que é uma inteligência artificial, né? Então, esse pré-atendimento com inteligência artificial ele entrou como uma luva dentro de um processo que o mercado imobiliário
estava já experimentando, só que de forma ineficiente por muito tempo. Então, quando a gente encontrou essa oportunidade e os primeiros testes foram excelentes, a gente viu ali que existia um caminho de a gente, né, contribuir com a evolução da imobiliária, dando um processo de atendimento que aumenta a conversão, um processo de atendimento que melhora a experiência do cliente da imobiliária ali na outra ponta. E aí foi um golaço. A gente lançou em agosto essa solução e ela continua crescendo aí bastante, com muitos clientes super satisfeitos e com resultados bem legais. E pelo que você me disse ali no nosso bate-papo, você desenvolveu sua própria inteligência artificial, né? Como é que funciona um pouco mais tecnicamente ela? Legal. Então, hoje, assim, a mudança tecnológica que a gente teve nos últimos anos, ele é o principal fator aqui para permitir esse tipo de tecnologia. Então, a gente teve lá o ChatGPT em novembro de 2022, que lançou essa tecnologia chamada LLM, né? Então, são modelos de linguagem natural, onde ela se comporta parecendo humano. Ali, essa é a principal tecnologia. Só que o que a gente precisou fazer é transformar essa tecnologia que é generalista em uma tecnologia que seja específica do mercado imobiliário. Que ela entenda a linguagem do mercado imobiliário, né? Que ela entenda as complexidades do mercado imobiliário, que ela entenda ali a política de cada imobiliária na hora de tratar com o cliente, porque cada imobiliária tem suas próprias regras de como deve se comportar perante o cliente. Então, o nosso processo de criação dessa tecnologia foi pegar essa tecnologia que existia e aprimorar ela, treinar ela, para ela se tornar uma tecnologia que é do mercado imobiliário, que conversa com os sistemas, com os processos, com as pessoas do mercado imobiliário. Então, esse foi o nosso trabalho. Durante os primeiros meses, o trabalho foi colocar isso de pé e colocar no mercado para que o mercado utilizasse. Depois de alguns meses de utilização e com um crescimento explosivo que a gente teve, a gente começou a pegar as melhores conversas que existem, que ela já lidou ali, né? Porque ela não adianta eu chegar aqui também dizendo que é perfeito, que toda conversa é maravilhosa. Não. Ela, como um ser humano, o ser humano ele também não acerta em todas as conversas, né? O importante é que a gente gere resultado. Então a gente pegou ali as melhores conversas e a gente começou a retreinar ela com as melhores conversas. E aí, a partir de agora, a gente está tendo o processo evolutivo da tecnologia que ela mesmo está autoaprendendo com as melhores conversas, com as conversas onde ela se dá melhor. Então esse faz parte do processo de evolução aí da tecnologia. Não, e você vê, e aí nisso você consome a OpenAI ali, em alguns serviços, né, deles. Sim, sim. Hoje o nosso provedor principal de LLM é a OpenAI. No entanto, essa é uma pergunta que geralmente vem, é importante esclarecer um pouco mais, que é o seguinte, no entanto, apesar de a gente utilizar os modelos da OpenAI, que são os modelos mais avançados do mercado hoje, a gente está sempre num processo interativo para poder entender quais são as melhores tecnologias. Então, para você ver, né? Há 2 semanas atrás teve aí o DeepSeek, que Sim, abalou o mercado. abalou total. Abalou total. Né? A gente teve que testar o DeepSeek. Então, esse é o mercado de tecnologia, ele muda o tempo inteiro. É um mercado que todo dia tem uma novidade. Então, não quer dizer que porque a gente usa o OpenAI hoje, a gente vai estar utilizando ele daqui a 3 meses, daqui a 6 meses. A gente está no processo iterativo aí, diário, de conseguir entender qual a melhor tecnologia que vai gerar o melhor impacto para o cliente e a partir disso conseguir, né, mudar ali as engrenagens para que a gente consiga ter o melhor produto do mercado. Você vê, no final, cara, cada vez mais se torna um commodity, o código já é aberto do DeepSeek, né? Então isso vai gerar, desculpe, isso vai gerar um potencial tecnológico que, como você mesmo falou aí, cara, é exponencial, né? A gente dorme e acorda, a tecnologia mudou. E a gente trouxe até um dado aqui, você vê, o estudo da McKinsey fala que quase 180 bilhões de dólares no mercado global de imóveis vai ser influenciado por causa da IA. É um número muito grande, mas em contraponto, a própria Brain, que falou ali em 2023, uma pesquisa deles, que apenas 19% do mercado imobiliário utiliza alguma inteligência artificial. Lógico que esse número de 2023 deve ter aumentado muito,
O que a gente vê é pessoas interessadas, mas na prática ainda não utilizam. Você falou a questão do atendimento, a questão do SDR, mas a IA pode ser utilizado de ponta a ponta do negócio ou qualquer negócio, né? Aí eu queria te perguntar também o seguinte: vocês foram investidos, né? Por causa dessa ideia, vocês foram potencializados por investidores? Sim, hoje a Plaza é uma empresa que já recebeu investimento institucional de fundos de venture capital. Legal. Então, é, tem sido um processo muito interessante. Eu acho que essa tecnologia, ela é uma tecnologia nova que envolve a necessidade de você ter um time excelente, né? De você ter talento técnico excelente. E talento técnico excelente de primeira linha custa caro. Então, para a gente foi muito importante trazer esses investidores para que a gente consiga criar o melhor produto tendo o melhor time do mercado, né? Então, por isso essa rodada aí de investimentos. Perfeito. Cara, e eu ia te perguntar o seguinte: o que agora para até tangibilizar? Você falou do SDR, esse SDR lá para imobiliária ajuda a fazer toda a parte de pré-atendimento ali, né? Ele diminui o CAC, diminui o custo de aquisição, diminui a geração de lead, isso tem como mensurar? Isso sim. Olha, hoje um dos grandes problemas do mercado, e isso varia dependendo da localização, dependendo do tipo de ativo, da carteira de cada imobiliária, né? Mas um dos maiores problemas do mercado hoje é que você tem uma enxurrada de leads. Muitas vezes a imobiliária tem ali um custo de aquisição de cliente alto, né? Porque as plataformas aí de mídia digital, como o Google, a Meta, elas só aumentam o preço. Os portais de anúncios, eles também só continuam aumentando o preço consistentemente. Então, muitas vezes a imobiliária tem uma enxurrada de leads e ela não consegue atender esses leads, né? Então, um dos desafios da imobiliária é conseguir pegar esses leads e transformar eles em atendimento. E depois que ela transforma esses leads em atendimento, transformar em visita. Então, quanto maior o percentual de conversão dentro dessas etapas, maior a chance dela afetar o fundo do funil e aí conseguir realizar mais negócios, né? Então, o nosso trabalho aqui é conseguir fazer com que a Maia ela melhore essas etapas de conversão. Então, hoje a gente já tem resultados reais, resultados muito bons, né? Onde a Maia conseguiu aumentar a taxa de conversão de leads em mais de 100%. Eu tenho imobiliárias que aumentaram mais de 60%, mais de 100%, mais de 200% a taxa de conversão de leads em visita. Por quê? Porque hoje é muito diferente o lead ser gerado e a Maia entrar em contato com o cliente imediatamente, 24 horas por dia, e em 10 minutos ela responder todas as dúvidas que o cliente tem e já marcar uma visita, né? Enquanto que se você tiver um ser humano no processo, é muito mais difícil de fazer isso. Porque o cliente chega de 10 da noite, ou a pessoa só vai atender o cliente de 9 horas da manhã do outro dia. Aí o cliente envia uma mensagem, a pessoa não responde, ela está fazendo outra coisa, só vai responder em meia hora. Então aquele engajamento ele é perdido no meio do caminho, de maneira que no final a taxa de conversão é menor, né? Então esse é o tipo de processo onde a automação feita de forma humanizada, ou seja, é como se fosse humano fazendo, mas não é humano, né? É uma máquina que está fazendo ali, ela gera resultados tangíveis, né? A gente pode até depois conversar sobre aonde que ela não gera resultados tangíveis, aonde que o ser humano é muito melhor do que a máquina, né? Mas nesse ponto específico dessas primeiras etapas do funil, a máquina ela exerce um papel superior ao ser humano. Aí você vê aí, são dois pontos, né? Primeiro, a experiência do cliente, independente de taxa de conversão ou não, como você falou. Um comprador de imóvel ou aluga ou locação, o cara tá olhando na hora que ele tá disponível, deitado da cama, assistindo TV ou no sofá de casa e só vai deixar para outro dia. Então a experiência é outra. E o que você falou da taxa de conversão, que pode ser até 100% maior, porque uma coisa que a gente sempre fala aqui no CV, e corretor tem muito esse discurso, né, dizer, cara, mais lead desqualificado, lead não está acontecendo de compra. Eu sempre digo o seguinte, o pior é não ter lead, né? O pior não tem interesse. E aí a SDR com inteligência artificial vem para isso, né? Vem para qualificar, estruturar, aumentar a conversão e entregar a reunião já disponível para o corretor, né? Poxa, a taxa de conversão absurdamente vai. Porque a quantidade de leads esquecidos, aqui a gente fez um cálculo que praticamente 40% dos leads
são esquecidos. E fora isso, eles são perdidos, né, por não conexão. Né? Então, é quase a metade. Né? Então, investe, como você falou muito bem, no Meta, no Facebook, no Instagram, você investe em outras campanhas, lembrando que não é só ferramentas digitais, você pode ter seu número ali no WhatsApp, na placa, você pode ser o teu número no stand, e o cara vai mandar mensagem, e a lógica é a mesma, né? Cara, e dos próximos passos? Então, qual é a ideia aí dos próximos passos? E olhando a IA mais como de forma global, e você deu o exemplo do DeepSeek, que eu acredito que o DeepSeek, independente de ser chinês ou americano, ele com um formato mais leve, mais barato, né? Eu diria para talvez popularizar mais. Mas o que é que você imagina aí desses próximos meses? Eu sei que é difícil, a gente de tecnologia imaginar algo, mas o que é que você imagina para onde vai, né? Olha, perfeito. Essa é uma boa pergunta. Ela é difícil de responder de fato, que muda a todo momento, né? Eu acho que tem um ponto antes, até que você estava falando do corretor. Eu acho que quando o corretor ele utiliza de uma inteligência artificial, é como se ele tivesse superpoderes, né? O corretor, ele conseguir ter ali uma secretária de bolso que está marcando visita para ele, é o melhor dos mundos. Se você for comparar com o corretor onde ele mesmo precisa agendar visita. Agendar visita, você não ganha dinheiro agendando visita. Você ganha dinheiro fechando negócio. Você ganha dinheiro conversando com o cliente para poder comprar. Então, se você tem uma secretária que está agendando visita para você, eu acho que é o melhor dos mundos. Inclusive, tem corretor, por exemplo, que fala para mim, das nossas imobiliárias parceiras, tem corretor que usa a própria inteligência artificial para pedir recomendação de imóvel. É isso aí. Por quê? Porque o corretor, ele pega e fala, o cliente quer um imóvel de R$1 milhão, 3 quartos, com piscina. Aí ele tem que entrar lá dentro do CRM, ele tem que fazer o filtro, e aí ele vai aparecer 10 imóveis, ele vai ter que ver um por um. Com a inteligência artificial, ele manda um áudio. Ele fala, eu quero um imóvel de 1 milhão, de 3 quartos e piscina. Ela, em 30 segundos, está aqui para você. Entendeu? Então, é uma ferramenta para o próprio corretor também, não é só para o cliente, né? Então, ela ajuda o corretor a ser mais produtivo, a ganhar mais dinheiro, a dar uma experiência melhor para... Porque quando muitas vezes você abandona o atendimento, a experiência do cliente do outro lado é ruim, né? Mas se você consegue diminuir essa taxa de abandono, a experiência do cliente fica excelente. Então, eu acho que já conectando agora com a sua pergunta, a evolução da inteligência artificial, a evolução da tecnologia, é a evolução da produtividade do ser humano, tá? Então, eu acho que com a tecnologia ficando cada vez melhor, por exemplo, ela pegando aí mais potencial, mais evolução, mais capacidade de atender outros fluxos dentro do trabalho das pessoas, eu acho que o resultado disso é o ser humano ser muito mais produtivo. O resultado disso é, por exemplo, dentro do mercado imobiliário, é um corretor que faz um negócio por mês, ele conseguir fazer 3, 4, 5, 10 negócios por mês, né? Ele conseguir ali ser realmente um especialista, que ele não está focado em atividades repetitivas, atividades que nos geram valor. Ele está focado ali em conversar com o cliente, em mostrar para o cliente que ele está tomando a decisão certa, né? Ele conseguir ali ter tempo para ele estudar o mercado, porque hoje em dia o corretor não tem tempo de estudar o mercado. Muitas vezes ele está ali atendendo o cliente no WhatsApp, marcando uma visita, indo numa visita, né? Então, se ele tem uma secretária para fazer isso para ele, ele tem tempo para pegar um relatório, entender qual é os prós e os contras desse empreendimento, né? Entender por que o preço está nesse valor, ter um pensamento crítico em relação a por que está naquele valor ou não, e estudar técnicas de negociação para poder fazer uma melhor intermediação entre o comprador e o proprietário. Então eu acho que a evolução da tecnologia, a evolução da inteligência artificial, ela vai no caminho de deixar os profissionais do nosso mercado muito mais eficientes e muito mais produtivos, né? E aí você deu um exemplo do corretor, mas é o mundo inteiro, né? No final, sabe o que eu digo? Você falou muito bem, é ser produtivo e voltar a ser ser humano. Exato, exatamente. Porque nós estávamos nos tornando um robô de operação de coisas repetitivas, né? Cara, você para assim, tem que parar para mandar e-mail, tem que parar para entrar no sistema para registrar uma atividade, tem que parar para fazer isso. Então, a gente se torna mais produtivo e mais humano. Exatamente.
concordo, é uma boa analogia. Hoje em dia a gente faz atividade robotizada que a gente não deveria estar fazendo, né? Isso que aí. é ficar colocando uma coisa num sistema, marcando uma visita. São coisas que não gera valor nenhum, né? Não agrega valor nenhum. Isso aí. Cara, obrigado mesmo. Vamos chegar no finalmente pelo nosso tempo. Eu queria que você deixasse uma mensagem, né? E quem está nos assistindo aqui, se tiver interesse em conhecer mais sobre a Maia, sobre a Plaza, ou o próprio Júlio, né? Se quiser ir, e deixar uma mensagem final, né? Para o nosso mercado imobiliário, né? Que sempre é muito pujante, eu sempre digo no final, quando a gente fala de IA, é o seguinte: todo mundo precisa morar, todo mundo precisa ter um teto. Né? Então o mercado imobiliário nunca parará, ao contrário, eu acho que a inteligência artificial para o mercado imobiliário é a coisa mais importante que existe, porque vai melhorar a experiência do cliente, vai melhorar a produtividade e a gente vai construir mais imóveis para atender as pessoas que irão morar ali, né? Quiçá um dia um robô também vai morar numa casa, né? Mas deixa isso para o futuro. É legal, eu acho que olha, quando a inteligência artificial foi criada, muita gente tá falando, quem é que vai substituir, né? Qual o trabalho que vai substituir? E aí a inteligência artificial, por incrível que pareça, o primeiro trabalho que ela substitui é o trabalho dos programadores. É isso aí. O trabalho de quem criou ela, né? É isso aí. Então, quando você pensa que você tem uma profissão, que o centro da sua profissão, né, o principal da sua profissão é conectar pessoas, isso aí nunca vai mudar. A inteligência artificial, ela não vai trabalhar com emoções, ela não vai, né, pegar na mão de uma pessoa e dizer, você está tomando a decisão certa, olha aqui, eu sou especialista, estou te ajudando. Ela não vai fazer isso nunca. Então, acho que o mercado imobiliário, na verdade, é um que estão mais assegurados, né, principalmente os principais profissionais desse mercado, que são os corretores, que são os intermediadores das relações, né? Eles estão assegurados, os trabalhos deles eu acho que na verdade estão muito bem assegurados. Agora, se você é o corretor que você só faz tarefa repetitiva e aí realmente é bom você ir para um caminho de ajudar mais o cliente, né? Do que ficar fazendo tarefa robotizada. Então, a mensagem que eu aproveito para deixar é: quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Plaza, sobre a Maia, entra no nosso site, em primeiro lugar, é www.useplaza.com.br. No Instagram a gente também está lá, é plaza.ia. A gente posta bastante conteúdo para poder mostrar para o mercado um pouco, desmistificar um pouco do que é inteligência artificial. E o meu próprio Instagram também, que é julioviana_plaza, né? Então, vai ser um prazer conectar com todo mundo, mostrar um pouco mais do que é inteligência artificial, mostrar um pouco mais do impacto que a Maia está trazendo para o mercado com relação à experiência do cliente. Eu sempre gosto de postar conversas que a Maia teve, né? De o cliente reagindo à Maia como são coisas que acontecem ali que a gente não prevê, que ela falando sobre uma pessoa que está grávida e ela tendo empatia com a pessoa que está grávida, uma pessoa que está entrando de madrugada em contato e aí começa a demonstrar ali, fala coisas pessoais, e ela entende, ela conversa com o cliente, ela tem muita empatia, tem um otimismo excelente. Então eu gosto muito de compartilhar essas histórias. Então quem puder entrar no meu Instagram para poder olhar, vai ser super legal conectar com todo mundo. Show, Júlio! Cara, obrigado aí pelo bate-papo. Pessoal, chegamos a mais um fim do podcast CV na Prática. Né? Muito obrigado pela sua audiência. Se quiser várias informações aí do mercado imobiliário, tem lá no nosso site cvcrm.com.br. E vamos lá, até o próximo! Valeu, show! Valeu, Júlio! Tamo junto!